Olá, boa noite. Estamos no ar com o Jogo do Poder pela rede CNT de televisão. Nosso convidado nesse domingo é o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Prefeito, seja muito bem-vindo. Ótima noite para o senhor. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. O senhor foi eleito numa eleição bastante acirrada o ano passado, com 50,91% dos votos, e seu adversário, que tentava a reeleição, 49% dos votos. Vereador de 4 mandatos, ajuda a enfrentar o desafio de ser prefeito? Ajuda, eu acho que todo prefeito tinha que ser vereador antes. Eu acho que a experiência da vereança faz com que você amadurece e conhece um pouco o que é administração pública. E o que é lidar com o vereador também. Eu falo que todo prefeito que já foi vereador sabe o que é lidar com o vereador. Então isso ajuda muito na administração pública. Prefeito, quais são os grandes desafios que o senhor está encontrando? Já existe um raio-x da Prefeitura de Arapongas? Olha, nós temos um raio-x sim hoje do município de Arapongas. Financeiramente, nós ficamos hoje em recurso livre, ficou 1 milhão em caixa e a Codar ficou devendo 1 milhão e 200, então ficamos com 200 mil negativo. Recurso livre, isso é dinheiro que você pode usar em qualquer outro lugar. Nós temos hoje uma frota de caminhões, de ônibus, de carro, que vai ficar em torno de quase 400 mil reais para você pôr ela para funcionar. E nós temos os prédios públicos, que só tem um posto de saúde em condições de estar funcionando. Eu falei ontem com a vigilância sanitária que se você for agir com a vigilância sanitária como a lei diz, ela fecharia todos os postos de saúde nossos hoje lá. Estão todos destruídos, prédio público destruído. A prefeitura, que tem um prédio de 6 anos, está destruído. Arrancava-se o piso, eles continuavam arrancando e largavam e não colocavam outro no lugar. Então, infelizmente, a administração passada, eu não sei o que ela fez, ainda a gente vai acabar descobrindo, mas ela administrou o orçamento, só o orçamento, gastaram todo o dinheiro, não fizeram uma obra e não conservaram aquilo que já existia. E isso, é claro, impõe um desafio para o senhor e sua equipe em cumprir os compromissos de campanha e também as necessidades da população. Eu acho que hoje o problema maior nosso é a saúde, A saúde de Arapongas, foi a pior gestão em saúde pública de todos os anos em Arapongas. E a gente vê que os postos de saúde destruídos, 24 horas que existia, foi fechado e abandonado, Abriram o UPA e não credenciaram, então agora nós estamos credenciando o UPA para homologar o UPA para receber o dinheiro do governo federal, que é um baita de um projeto do governo federal, o UPA, viu gente? O UPA, o governo federal te dá toda a construção, te dá todos os equipamentos e mantém ele aberto. Ele te passa 350 mil por mês para você atender o UPA. Precisa gastar um pouco mais. E se não tivesse os 350? Então o UPA é um bom projeto do governo federal. Nós já fizemos um orçamento, conseguimos junto ao Michele, que é o secretário de Saúde, todo o dinheiro para a reforma do novo 24 horas que eles abandonaram e nós vamos reabrir o 24 horas. Então nós queremos reabrir o 24 horas, os 3 18 horas nossos, todo reformado, que nós vamos reformar também. Para quê? Porque a saúde pública é gestão pública. Se eu tiver um 18 horas que atende bem, eu vou evitar que a pessoa vá no 24. E se eu não tiver que atende bem aqui, eu vou gastar do mesmo jeito no 24. Então é gestão pública de saúde. Nós queremos ter 3 18 horas bem montado e 2 24 horas. Aí a gente vai estar atendendo a população de Arapongas do jeito que ela merece na saúde pública. Além da saúde e outras áreas de desafio? Olha, segurança pública, nós levamos para lá o Coronel Kogut, que foi comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, hoje é nosso secretário de Segurança. O Agatti, que é um subtenente da Polícia Militar de Arapongas, que é um rapaz muito respeitado, está como diretor. E estamos atrás de um diretor de trânsito. Eu não sabia que era tão difícil de achar um diretor de trânsito. Engenheiro de trânsito, a gente está procurando um engenheiro de trânsito que entenda para ir lá, porque Arapongas é uma cidade grande já hoje e a gente não pode deixar uma cidade grande ser comandada no trânsito por curiosos, porque só tem curioso, eu também sou curioso, Então a gente tem que contratar um profissional de trânsito para mexer na cidade e arrumar a cidade também. Questão da geração de empregos, como que está em Arapongas? Eu fiquei contente essa semana, conversei com a Kelly, que é do Espaço Cidadão, ali onde você faz as demissões e também faz os currículos, E ali que aparece também os empregos. E ela me disse que essa semana deu uma reagida nos empregos em Arapongas. Isso é bom.
O nosso parque moveleiro vai ter uma feira agora em março, que é a Movelpar, e a gente está muito esperançoso nessa feira para que aqueça nosso parque moveleiro novamente. A crise é brasileira, não é daqui, não é de Arapongas, né? A crise que o PT acabou fazendo isso no Brasil todo, mas eu acredito que nós vamos reagir. Sabe agora, a diferença de Arapongas, eu vou te falar, é um pouco diferente dos outros municípios, porque todos os empresários nossos lá hoje, tirando um ou dois lá, todos eles são de lá. E todos eles saíram debaixo do pé de café e cresceram na crise. Aquela crise antiga que teve lá, que é muito parecida com essa que tem hoje. E eles cresceram naquela crise. Então, eu acredito que eles vão enfrentar a crise com mais facilidade do que outros municípios. A Prefeitura vai investir na atração de novas indústrias e no apoio das indústrias que já estão instaladas? Nós temos que fortalecer o nosso parque moveleiro, que é um dos maiores parques moveleiros do Brasil hoje, e nós estamos atrás de trazer novos segmentos, para nós não depender só de um segmento. Então nós estamos atrás de trazer, colocamos o Valdecir Tudino, que foi presidente do CIMA de Arapongas, foi proprietário do Móveis Colorado, para ser secretário de Indústria e Comércio, para nós irmos atrás de indústrias de novos segmentos. Está vindo para Arapongas, ainda não podemos aqui dizer, mas o empresário já comprou o terreno lá para trazer 2 empresas do estado de São Paulo, ali para a região de Aricanduva. Isso vai nos ajudar, vai dar aí quase 500 empregos. Então nós vamos atrás de outros segmentos para trazer para o município. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco continuamos falando da cidade de Arapongas com o prefeito Sérgio Onofre. Estamos de volta com o Jogo do Poder, nesta noite conversando com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Prefeito, o senhor falou de saúde, geração de emprego, de segurança, a questão da educação, como que está em Arapongas? Olha, nós precisamos investir muito em educação, esporte, né? Nós vamos investir muito em esporte. Eu fui em Indaiatuba conhecer um projeto que existe lá, que é o melhor projeto de segurança e educação do Brasil. Só perde para a educação, ela só perde para Lucas de Rio Verde. É a cidade que, na educação, melhor educação do Brasil hoje é Lucas do Rio Verde. Indaiatuba tem o melhor IDH, a menor criminalidade do estado de São Paulo, uma cidade que fica entre Salto e Campinas, né, que é muito violenta, e ela é uma das cidades que tem a criminalidade menor do estado de São Paulo. E a gente foi lá ver por quê. A educação, investimento na educação, investimento no esporte, né, período integral, mas não período integral para ficar dentro das escolas, faz um período integral que a criança fica meio período na escola, meio período dentro do centro esportivo. Nesse centro esportivo ele pode escolher o que ele quer fazer, se ele vai fazer futebol, basquete, inglês, informática. Se ele estiver mal na escola, ele tem um reforço escolar aqui dentro, então ele vai bem na escola para chegar lá e almoçar e já ir brincar com os outros meninos. Então é um projeto maravilhoso, é um projeto a longo prazo, é um projeto que você vai conseguir. Mas nós já estamos em contato até com o próprio presidente da Câmara nosso lá, que tem uma devolução de um dinheiro que eles devolvem todo ano, e a gente vai fazer a média de devolução que ele vai poder devolver esse ano, para a gente já investir nesse primeiro ano num centro esportivo desse, né, numa região muito populosa que nós temos lá, que é a região do Flamingos. Depois eu preciso fazer a região do Palmares e a região da Araucária. Então nós já vamos investir para nós tirarmos as crianças. Ele vai estudar meio período e o outro meio período ele vai estar nesse centro esportivo escolhendo o que ele quer fazer. O que acontece? Você tira a criança da rua, ele vai bem na escola, ele começa a fazer esporte e diminui a criminalidade. Porque quem não está na rua não vai aprender o que é criminalidade. Então as mães vão estar trabalhando, os pais, e a criança vai estar num lugar que só vai sair à tarde. Então nós vamos investir muito em esporte. Nós queremos investir muito em esporte porque eu tenho convicção que o esporte, ele além de fazer a criança se envolver em educação, ele acaba tirando a criança da criminalidade e diminui a criminalidade da cidade. Um dos maiores desafios de todos os prefeitos é fazer frente à fila que em muitas cidades acontece em relação à vaga no ensino infantil, nas famosas creches. Como é a situação de Arapongas em relação a isso? Não é diferente dos outros municípios. Nós estamos com 2.000 crianças na vaga de espera. Nós temos um projeto de fazer creches nas igrejas, vamos tentar colocar em prática. A igreja que quiser já vai estar nos procurando. E precisamos também, dei ordem de serviço já essa semana, até de se estranhar, né?
15 dias de administração, mas tinha uma creche lá que estava parada, a construção dela, e nós retomamos essa creche e demos ordem de serviço essa semana, que é numa região muito populosa, do qual tem várias crianças esperando na fila para entrar na creche. Vamos construir vários berçários junto com a creche, no mesmo pátio. Os terrenos que nós temos lá são grandes, então nós queremos aumentar para usar a própria estrutura que está ali para aumentar nossas creches. Eu acredito que até o fim do nosso mandato nós vamos zerar esse déficit de criança que está na fila de creche em Arapongas. E isto, a Prefeitura de Arapongas tem limite na folha para poder fazer frente a esse tipo de investimento? Hoje não. Hoje o problema nosso é esse, né? O mês de dezembro, o ex-prefeito fechou a folha com 54%. O limite prudencial é 51,30%. Né? E isso ele veio o mandato inteiro, 53, 56, 54%. E acabou comprometendo a folha. E o que a gente viu lá, eu não consigo entender essas coisas. Eles colocam o concursado, auxiliar geral, diminui o salário, ela ganha lá R$850. Daí o próprio plano para o comissionado que vai aqui, o menor salário é R$2.800. Sabe? Então é uma coisa absurda assim, é um plano totalmente equivocado que fizeram, que nós vamos ter que anular esse plano, né? É um desafio nosso que vai dar muita dor de cabeça, mas o plano ele é nulo, porque quando o prefeito fez o plano, em outubro de 2015, a folha teria que estar em 51,29 e a folha estava em 53,6. Então o plano é nulo e nós vamos anular, porque o plano só beneficiou alguns amigos, né? O plano em si ele era bom, daí quando veio maquiaram o plano. Daí falaram assim, vamos melhorar a situação sua, melhora a minha também, vamos melhorando, né? Daí melhorou a vida de 10, 12 e os outros foram prejudicados. Então nós temos que anular esse plano, fazer um novo plano. Já tivemos no IBAM, essa semana passada, na sexta-feira, tive uma reunião no IBAM no Rio de Janeiro, que é um instituto que faz planos de carga e salário para o Brasil todo, que dá assistência a todas as prefeituras do Brasil. Já levamos o plano atual, levamos o plano antigo e já estamos estudando para fazer um novo plano para colocarmos no município de Arapongas. Como que é a questão do funcionalismo dos servidores públicos da Prefeitura de Arapongas? O quadro é um bom quadro, está aquém das necessidades, como que é esse perfil? É um bom quadro. Eu acho que o quadro de funcionalismo de Arapongas ele foi pouco usado, mas é um bom quadro, não precisa tanto de comissionados para tocar, é um quadro competente, só precisa ser bem usado e isso que nós vamos fazer. Prefeito Sérgio Onofre, o senhor já falou que vários locais que o senhor esteve já procurando auxílio, no IBAM, também na cidade de Indaiatuba. Essa é uma forma que o prefeito também pretende agir? Não adianta inventar as coisas ou não adianta só aquilo que tem na cabeça, tem que buscar também um pouco de informação e tecnologia? Com certeza. A gente tem que procurar o que é bom, né? E a gente tem muitas prefeituras aí dando certo. Se deu certo lá, tem que dar certo aqui também. Não adianta querer inventar uma coisa que você não sabe o que você está fazendo. Então eu acredito que nós temos que procurar o que está dando certo e implementar dentro da nossa cidade. Lógico que nunca é igual ao outro, né? Mas a gente tem condições de fazer isso e vamos procurar trazer o que é de bom para a nossa cidade. Arapongas é uma cidade boa. Arapongas, eu sempre falo que ela foi construída pelas mãos dos trabalhadores, né? Porque todos os empresários nossos lá saíram debaixo do pé de café e hoje estão lá com grandes empresas. São grandes exemplos para nós, né? Então Arapongas é uma cidade que você tem que valorizar ela. É uma cidade triste, ela precisa ser um pouco mais alegre. Faz 20 anos que nós não temos aniversário da cidade, faz 20 anos que você não tem um carnaval decente, né? E na crise não pode fazer carnaval. Não, na crise você não pode gastar dinheiro. Fazer carnaval decente não vai tanto dinheiro assim, é só saber fazer. Eu falo que fazer as coisas bonitas e fazer as feias é o mesmo custo. Então faça bonito. O trabalhador, as pessoas, merecem ter uma coisa mais bonita, mais alegre. Não é só trabalhar, né? E Arapongas precisa ter isso e nós vamos fazer isso dentro da nossa cidade. No próximo bloco, continuamos conversando com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta com o Jogo do Poder, nesta noite conversando com o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Prefeito, o senhor sempre foi uma pessoa muito combativa, mesmo como vereador, homem de televisão, de rádio e sempre muito atuante.
Como o senhor vê hoje a questão da política do estado do Paraná, nível estadual, nível regional? Tendo em vista que, na nossa região, por exemplo, quase todas as cidades, exceto Apucarana, tiveram aí troca de comando, né? Prefeitos perdendo a reeleição, que foi o caso de Arapongas, e grupos saindo da prefeitura, como foi Londrina, Cambé e Biporã. Como o senhor vê a política estadual neste ano, que é um ano bastante difícil para o país? Olha, vai ser um ano muito difícil para as prefeituras, né? Eu acho que é um ano complicado. Os prefeitos novos que se elegeram, que não têm experiência, demoram um pouco até para ele ter conhecimento, até onde ele vai procurar verba, fazer projetos. Vai ser um ano complicado para todas as prefeituras, né? A gente, graças a Deus, acompanhou várias administrações, acompanhamos a política estadual e federal, então você sabe mais ou menos aonde procurar, o que fazer. Mas o prefeito que não tem isso, eu acredito que a população acaba pagando caro por isso também, né? Mas também a renovação ela é bem-vinda. Nós precisamos ter novos políticos, precisamos ter novas pessoas comandando nosso país, nossas cidades. O que a gente vê a nível de Estado, está se pintando aí uma eleição que a gente não vai ter cara nova. Eu não estou vendo nada de novo aparecer por aí. Está aí o Ratinho se destacando, é uma pessoa nova, uma pessoa que tem condições de disputar uma eleição e eu tenho certeza que vai ser bem sucedido. O Osmar está falando em voltar, não sei o que acontece. O Álvaro disse para mim esses dias numa conversa que é candidato a presidente da República mesmo, talvez até saia do partido que está, vai para outro partido para viabilizar melhor sua candidatura. É um bom candidato e pode ser uma surpresa na presidência da República, porque a população está cansada, é muito escândalo, todo dia aparece uma coisa nova, Parece que cada dia que levanta a coberta tem alguma coisa debaixo. E a população está cansada disso tudo, E o Álvaro, você vê que as pessoas, você não vê falar de escândalo dele na carreira política dele inteira. Então acho que pode ser uma novidade. Mas a gente espera por aí, A gente está vendo que os políticos que ficaram tantos anos no poder estão indo embora. Eu acho que está na hora também, Tem que dar oportunidade, porque esse pessoal não dá oportunidade para ninguém. Eles querem comandar a vida inteira. Ou é eles, ou é o tio, ou é sobrinho, ou é avó, é sempre eles. Filhos, não é? Você vê lá, você chega na Assembleia, tá a coisa mais linda a Assembleia, aquela molecada toda. Mas é filho de um, filho de outro, não é verdade? Então a gente precisa dar oportunidade. Lógico que tem filhos de alguns políticos aí que estão se destacando muito bem e estão se desenvolvendo muito bem. Eu acho que é louvável, que também tem outra cabeça. Não adianta pensar que esses meninos vão seguir a mesma cabeça do pai, que não vai, é diferente, A gente tira pelos filhos da gente, Não é assim. Mas a gente está vendo uma renovação muito grande na política do Paraná e do Brasil, e eu acredito que nós vamos ter muita surpresa na próxima eleição. Como que o senhor avalia o governo do governador Beto Richa? Olha, o Beto, ele teve coragem de fazer algumas atitudes que até nós achávamos que estava errado, mas ele fez, apanhou muito, ficou aí uns bons tempos sem poder sair na rua, mas hoje nós estamos vendo que ele estava certo, porque você vê os estados todos quebrados, você vê o estado do Rio de Janeiro, que é rico, não tem folha de pagamento, não paga policial, não paga aposentado. Você vê o Rio Grande do Sul, que nós nunca vimos falar nada do Rio Grande do Sul, está na mesma situação. Então você vê alguns estados que não têm condições nem de fazer folha de pagamento. E você pega o estado do Paraná, que está com pagamento em dia, que está distribuindo dinheiro para os municípios. Teve lá no nosso município essa semana e mais de 150 milhões de reais lá em obras que vai deixar para o município de Arapongas. E teve em Apucarana a mesma coisa. Teve inaugurando um trecho da duplicação Apucarana-Curitiba. Então a gente está vendo que ele fez o caminho certo, ele fez o dever de casa e está o caminho certo. Acredito que a recuperação política dele, com obras até pode acontecer, mas ele ficou manchado por aquele negócio dos professores, que é errado quem mandou fazer, não, muitas vezes não é o governador que manda fazer, mas o seu secretário tem atitudes e livre-arbítrio. Agora, isso sim, mas como administrador, ele está mostrando que ele fez certo o que tinha que fazer. Tanto é que nosso estado está com a folha de pagamento em dia e não está aí gente sem receber. Os professores estão reclamando que o Estado pretende tirar a hora atividade. O que o senhor pensa disso? Olha, eu só acho que os professores têm que reclamar por investimento em cursos. Eu nunca vi ter uma greve por falta de curso, por falta de aperfeiçoamento, sabe?
trazer novas modalidades, trazer as coisas para os professores. A gente só vê greve por falta de salário. A gente tem que parar com isso, sabe? Eu acho que os professores, nós temos que valorizar ainda mais cada professor. Do meu município, do estado, tem que valorizar. Até porque as nossas crianças e o nosso futuro está na mão deles. Né? Mas a gente tem que começar a discutir não só salário, não só hora atividade, mas vamos discutir aperfeiçoamento. Vamos procurar o melhor curso do Brasil e vamos trazer para o Paraná. É isso que a gente tem que começar a discutir também. Não só discutir salário e hora atividade. O jornal Gazeta do Povo informou, não sabemos se isso é verdade ainda, que Beto teria confidenciado a amigos que não seria candidato em 2018. O que o senhor pensa sobre isso? Candidatíssimo, não tenho dúvida que é candidato a senador e não tenho dúvida que vai se eleger também, não. Sabe, nós temos 2 vagas de Senado na próxima eleição e eu tenho convicção que o Beto é candidato e vai se eleger. Acho muito difícil ele não ser candidato. Com relação à eleição para o governo do estado que acontece em 2018, Ratinho Júnior, que é do seu partido, tem demonstrado interesse em ser candidato a governador, mas também fala-se na vice-governadora Cida Borghetti, que nesse caso assumiria o governo e iria para a reeleição, e fala-se inclusive de Roberto Requião tentando voltar, e entre outras pessoas, ou seja, não há muita renovação no quadro. Como Osmar Dias também, que o senhor já citou, sim. Como o senhor viu uma eleição nesse sentido? Você sabe que acaba sendo até triste, né? Porque a gente quer ver pessoas novas, né? Mas parece que não surge. E agora nessa crise surge menos ainda. Porque qual empresário bem-sucedido que quer sair da empresa dele e vir para a política? A política, se você fizer tudo certinho, um mandato de 4 anos, você fez tudo certinho, você vai sair com uns 15, 16 processos. Se você fizer tudo certinho, se você fizer tudo errado, você pode sair para a cadeia, né? Então, quem vai querer largar a empresa para vir cuidar de política? Né? O que a gente está vendo é um vazio muito grande de novas lideranças. Como teve aqui em Londrina uma nova liderança que não quis a reeleição e foi embora, que é o Quiref. Né? Mas o que a gente vê no governo do estado, eu sou Ratinho, todo mundo sabe, ninguém esconde, se ele for candidato ao Senado, eu sou ele, se ele for candidato a governador, eu sou ele, e creio que se ele pudesse chegar lá, ia ser uma administração diferenciada, porque é uma pessoa nova, uma pessoa que aprendeu muito, se aperfeiçoou na administração pública, está muito preparado para ser governador. Roberto Requião está falando em voltar. Eu acho que é difícil, eu acho que ele volta para o Senado, vai tentar uma vaga no Senado, até porque tem 2, né? E se sair Ratinho e Osmar, sai quem para candidato? Sai Cida Borghetti para o governo, Ratinho para o governo, né? Osmar para o governo. Fica quem para o Senado? Fica Requião, Beto e quem mais? Né? Então a eleição fica bastante restrita. Fica restrita porque não tem novas pessoas, não tem pessoas novas dentro da política. Né? Prefeito Sérgio Onofre, muito obrigado pela presença, obrigado pela entrevista e sucesso na administração. Eu quero agradecer você e deixar as portas abertas lá, a hora que vocês quiserem. A CNT é muito importante lá na nossa cidade, teve uma participação muito importante na toda a vida política nossa. E a gente quer continuar assim com vocês. Muito obrigado você. Boa noite. Obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Uma ótima noite para você. Tchau.